Ora, o problema que se coloca aqui é o seguinte: temos dois oponentes, dois homens, um homem 2 e um homem 1. O homem 1 mais pesado, com 90 kg, e o homem 2 mais leve, com 68 kg. Vamos supor que o homem H1 é mais forte e eles empurram-se mutuamente. E o que nós queremos saber é se é H2 que faz mais força em H1, portanto o homem mais fraco que faz mais força no mais forte, ou se é o homem mais forte que faz mais força no mais fraco. Esta é a questão que é posta aqui. E o que eu quero mostrar-te com este vídeo é que este problema matematicamente é igual ao problema que vimos no vídeo anterior a este. E esse problema está esquematizado aqui. Ele foi derivado de duas cargas que estavam nos dois extremos de uma corda colocada sobre uma roldana. Para recordar, foi um problema tirado deste caso. E o que nós concluímos foi que numa situação destas, as forças F1 minúsculo e F2 minúsculo são iguais em módulo e têm sentido oposto, sendo a força F1 minúsculo a força que a carga M1 exerce na carga M2, portanto puxando-a para este lado, neste sentido, e F2 a resistência que a carga M2 oferece à carga M1, travando por oposição à força F1, contrariando a ação da força F1. Ora, o que nós temos agora é o seguinte: podemos pensar que os homens são representados, cada um deles, por estes blocos. Estes símbolozinhos significam as pernas. Eles estão agora a fazer força nas pernas e cada um faz uma força que o impele no sentido do oponente. H1 fazendo uma força para este lado, ele tem que arrastar o seu próprio corpo e tem que empurrar o corpo do homem H2, e o homem H2, com a força dele neste sentido, ele tem que fazer força para arrastar o seu próprio peso e para empurrar o homem H1. E então, o que é que nós aqui temos? Temos uma força F1 e uma força F2 opostas, e sendo o homem H1 o mais forte, eles vão deslocar-se neste sentido. Vamos supor que estas duas linhas representam os braços e que eles mantêm os braços sempre esticados. Ou seja, se o homem H2 andar 1 metro para trás, o homem H1, mantendo o contacto de mãos com ele, mantendo ambos os braços esticados, tem que andar também 1 metro neste sentido. Então, no que toca a este bloco que aqui está, é como se fosse um bloco em que a massa total dele é M1 mais M2 e sujeito a uma força que é F1 menos F2. Portanto, a aceleração em módulo é dada por uma expressão deste tipo, que, como podes ver, coincide com esta aqui que vimos para o caso anterior. Agora, se pensarmos apenas no homem H1, quais as forças que atuam sobre ele? Ele sente, atua sobre o corpo dele a força que ele próprio faz, F1, e uma resistência que lhe é oposta, em sentido contrário à força que ele desenvolve, uma resistência que lhe é oposta pelas mãos do homem H2. Por outro lado, o homem H2 sente que forças agirem sobre ele. A própria força que ele faz, que tem tendência a mover o corpo dele para a direita, e a força que ele sente nas suas mãos, imposta pelas mãos do homem H1, que tem tendência a fazê-lo mover para a esquerda. E, portanto, pensando na aceleração que este homem 1 tem, ela é dada por F1 maiúsculo menos F2 minúsculo. Esta é a força que atua sobre o homem H1 e que deve ser igual à sua massa
vezes a aceleração A, sendo, uma vez que os homens se movem conjuntamente, a aceleração de cada um deles é igual à aceleração que o combo formado por eles dois tem. Por outro lado, para o homem 2, como ele se está a mover no sentido da força F1, pequeno, temos F1 menos F2 igual a M2A. E se observares, estas equações são exatamente as mesmas, têm a mesma forma que estas aqui, onde, da mesma maneira que o fizemos no vídeo anterior, podíamos deduzir aqui F1 igual a F2. Ou seja, a força que o oponente 1 exerce no oponente 2, que é esta aqui, é a mesma que a força que o oponente 2 exerce no oponente 1, que é esta. Portanto, apesar de serem homens que não têm o mesmo peso nem têm a mesma força, a força mútua que exercem entre si é igual em módulo e tendo estas forças sentidos opostos. Isto é exatamente aquilo que exemplifica aquilo que é afirmado pela terceira lei de Newton, que diz que se o homem H1 exerce uma força no homem H2, então o homem H2 devolve-lhe uma força igual e de sentido oposto.